Oi, oi. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Amém. Eu também estou bem, estou muito feliz com essa noite de celebração, com essa noite de batismos. E como é bom ver pessoas declarando publicamente sua fé em Jesus Cristo. Estou só apanhando aqui para o tablet, mas vai dar certo. Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, sou líder dos jovens e adolescentes dessa igreja. Amém. Glória a Deus. Então, se você nos visita, seja muito bem-vindo. Se você é jovem ou adolescente, eu te convido a estar com a gente toda sexta-feira com os adolescentes, né? E no sábado, primeiro e terceiro sábado com os jovens. Eu sempre faço aqui o marketing do CAIS, porque é um ambiente maravilhoso. Gente, antes de começar a pregação, queria falar rapidamente sobre o retiro dos adolescentes. Tem adolescente aí? Isso aí. 18 a 20 de julho, então não perca, a gente vai estar fazendo as inscrições hoje, lá no final, procura a gente, minha esposa vai também. Inscreva seu filho, se ele é adolescente, chame os amigos da escola, enfim, seus amigos, sua família, vai ser um momento maravilhoso para, enfim, ter um encontro de mais intimidade com o Senhor. Então, se você é adolescente, está muito convidado. E também tem outra coisa, se você fizer sua inscrição hoje, mas até dia 10 de maio, a gente está em abril, né? Até dia 10 de maio você vai concorrer a uma camiseta da nossa próxima coleção da Kais Store, então não percam, viu? Vai ser top demais. Outra coisa, queria fazer uma leve correção. Sexta-feira a gente não vai ter culto aqui, vai ser no Parque de Coqueiros dos adolescentes. Então, tempo irado aí com os adolescentes no Parque de Coqueiros, final de tarde, vai ser muito massa. Então, participe, adolescente. E sábado vai ser um luau. A gente vai estar divulgando direitinho nas redes sociais como é que vai ser. Também final de tarde com jovens. Top demais. Se você vai passar a Páscoa aqui, já tem o que fazer. Amém, gente? Que tempo maravilhoso ver o testemunho da fé, o testemunho da salvação. E o tema de hoje, tudo novo, tudo novo. A gente viu aqui a profissão de fé dessas pessoas, como é bom compartilhar dessa alegria, famílias celebrando, amigos celebrando essa vitória em Cristo Jesus. E batismo é isso, é um símbolo, é um anúncio para dizer, olha, eu sou da tua família, sou da família da fé, eu tenho Jesus no meu coração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre nascer de novo, né? Como foi falado aqui, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, mas o que é que isso significa? E quando eu estava orando, pedindo a Deus um discernimento, né, de que palavra pregar, eu lembrei de um diálogo, que eu amo esse diálogo, é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, que está lá em João capítulo 3, a partir do versículo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Alguém já leu essa palavra? Já ouviu uma palavra sobre Nicodemos? Amém. 700 pessoas. Que bom. Amém, gente? João 3, versículo 1. A gente vai ler até o 18, tá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Versículo 7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu:
Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Amém? Senhor Jesus, nos abençoa essa noite, que o Teu Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, nos trazer verdades espirituais e que o Senhor fale com a gente essa noite, Deus. Toca nos corações que ainda não Te conhecem, em nome de Jesus. Amém. Gente, primeira coisa, o novo nascimento é necessário. Fala aí para quem está do teu lado, o novo nascimento é necessário. Por que é necessário? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro momento aqui dessa passagem, a gente vê um diálogo entre um fariseu. O fariseu era um grupo religioso muito rigoroso entre os judeus, muito zelosos pela palavra, pela lei judaica, moralmente corretos, mas muitas vezes hipócritas, muitas vezes legalistas. Eu fui pesquisar alguns trechos da palavra de Deus, onde Jesus se referia aos fariseus, e eu vi Jesus chamando os fariseus de hipócritas, de raça de víboras, de legalistas. Só que Nicodemos, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a história, Nicodemos era diferente. Nem todo fariseu era ruim, tá? Nem todo fariseu era contra Jesus. A palavra diz que muitos mestres da lei se converteram. E Nicodemos é um deles. Só que antes ele não conhecia Jesus. Em determinado momento ele vai ter um encontro com Cristo. Ele vai na calada da noite, né, onde todo mundo estava dormindo, e vai ter essa conversa com Jesus. Nicodemos, ele representava uma classe alta da sociedade. Eles eram super respeitados. Ele era membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Religioso. Então, um homem muito influente, muito respeitado, com uma patente alta. Só que Nicodemos, apesar disso, apesar de uma posição religiosa muito elevada, ele não tinha conhecimento do reino de Deus, ele não era pertencente ao reino de Deus, porque ele não conhecia Jesus. E é interessante esse fato de ele ter ido até Jesus durante a noite. Alguns dizem que é porque ele não queria ser visto pelas pessoas. Outros estudiosos dizem que é porque era uma tradição rabínica buscar a leitura da Bíblia, a leitura das Escrituras durante a noite. Por quê? Porque eles não tinham distrações. Então ali Nicodemos, ele vai até Jesus durante a noite porque queria um ambiente tranquilo, um ambiente exclusivo, para poder ter uma conversa com Jesus. Isso nos ensina algumas coisas. Será que a gente tem buscado exclusividade com Cristo? Ou será que a gente coloca Jesus em meio à nossa agenda turbulenta? Né? Porque eu sei que segunda-feira já começa a batalha. A galera tem aula, ou vai para a faculdade, trabalho, família. Mas será que a gente tira um tempo exclusivo para Jesus, para um relacionamento de intimidade? Assim como o Nicodemos fez? Aqui a gente vê também uma clara relação da figura religiosa com o verdadeiro conhecimento de Cristo. Porque a gente não está aqui pregando religião. A gente não está aqui descendo as águas para se tornar um religioso. Então nós podemos ver os batismos aqui, celebrar com cada um aqui, não para que essas pessoas se tornem bons religiosos, não para que essas pessoas se tornem frequentadores de igreja,
mas para que eles tenham acesso a esse reino, para que eles tenham acesso a um relacionamento de intimidade com Jesus. Então, religião, moral na sociedade, conhecimento, não substitui um verdadeiro encontro com Jesus. Ah, Guilherme, mas eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja, pastor Jonas me pegou aqui, eu era desse tamanhozinho, me apresentou, meus pais vieram aqui. Ah, minha família inteira está aqui, se eu falar meu sobrenome dá 80% da igreja. Bênção. Mas gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem neto. Você já ouviu falar disso? Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho. Deus só tem o quê? Deus só tem filhos. Cutuca aí quem está do teu lado e fala assim, Deus só tem filhos. Bora, Thiaguinho, cutuca a Nath aí. Gente, Deus só tem filhos. O que isso quer dizer? O nosso relacionamento com o Pai, ele é individual. Eu não posso simplesmente me conformar em dizer que, meus pais são crentes. Meus pais são da igreja. Não, minha avó, nossa, mulher de oração. Tá, mas e você? E nós, né? Como é a minha relação com Deus? Será que eu sou filho de Deus? Então, Deus não tem sobrinhos e nem netos. Deus só tem filhos. E Ele nos chama para sermos filhos de Deus. Filhos deles. Nicodemos buscou primeiramente Jesus pelos sinais. Ele fala que não tem como alguém realizar esses sinais e não ser de Deus. O que chamou a atenção de Nicodemos? Os milagres, os sinais, as curas. E a princípio ele vai nessa dinâmica. Poxa, eu quero ver o que está acontecendo. Ele ensina bem, ele prega bem a palavra, ele está curando as pessoas. Quero ver que religião é essa. Quero ver esse mestre, eu quero ouvir sobre ele. Quantas vezes a gente busca os benefícios da fé acima daquele em quem nós colocamos a nossa fé? Eu vou repetir. Quantas vezes a gente tem buscado os benefícios da fé, ou seja, as bênçãos, os milagres, a prosperidade, ao invés de buscar a pessoa em quem nós devemos colocar a fé, que é o próprio Jesus. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, porque muitas vezes a gente tem um coração egoísta em relação à igreja. A gente quer o que a igreja proporciona, a gente quer ser abençoado, a gente quer ser curado, a gente quer ser cuidado. E sim, você vai receber isso se você for de uma igreja, de uma comunidade de fé. Mas a nossa principal busca deve ser pelo um relacionamento com o Pai. E não pelo que Ele pode nos oferecer. Porque a principal coisa que Ele poderia nos oferecer é uma nova vida em Cristo. Uma nova vida nele. Ser uma nova criação. Por que nós frequentamos essa igreja? Para receber as bênçãos? Ou porque nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus? No versículo 3, Jesus vai dizer, eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. No versículo 5 ele vai dizer, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Cara, é interessante isso aqui porque Jesus já está dizendo a solução para a vida de Nicodemos. É como se ele estivesse falando, tá, Nicodemos, tu está querendo só se ater a uma religiosidade. Tu está só buscando sinais. Mas existe uma solução para isso. Quer entrar no reino de Deus? Você tem que nascer de novo. Quer ter acesso à eternidade? Você tem que ser uma nova criatura. Tem que nascer da água e do Espírito. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele vai dizer que ninguém podia evitar se sentir impressionado pelos sinais que ele fazia, pelas maravilhas que ele fazia. Mas a resposta de Jesus é curta e grossa. Ou então curta e mansa, né? Jesus era manso, mas foi curta. Ele diz que importava verdadeiramente não eram sinais. Não eram as maravilhas. Mas o que importava era que a vida interior desse homem pudesse produzir uma mudança tão grande que isso só se compararia a um novo nascimento. Ele está dizendo para Nicodemos cara, não importam os sinais, não importam os milagres, não importam as maravilhas. Sabe o que importa?
não é a religiosidade. O que importa é uma mudança total na sua vida, uma transformação espiritual, uma nova vida, uma nova criatura nascendo, para que você tenha esse acesso verdadeiro ao reino de Deus. Jesus foi direto ao ponto, ele não fica com rodeios, né? Ele vai para a solução, ele leva Nicodemos ao destino dele. Ele fala: Nicodemos, você precisa de uma nova identidade. Todo esse currículo que você tem, como mestre da lei, como uma grande figura entre os judeus, cara, isso não quer dizer nada. Você precisa de uma nova identidade, de um CPF espiritual. Eu tenho um amigo que ele é português, e ainda lá em Fortaleza, ele um dia me chamou para surfar, né? E ele falou... E é interessante porque assim, quando eu conheci ele, as pessoas diziam que ele era português, e eu ficava, cara, não pode. Esse cara é mais cearense do que eu. As gírias que ele usava eram bem mais fortes do que as minhas, o sotaque. E ele ligou para mim e falou: Guigão, bora surfar? Eu falei: bó. E nós foi. A gente foi surfar. E lá no caminho, a gente com a galera no carro e tudo mais, conversando, e ele conversando junto e tal, e de repente o pai dele liga. Ele atende o celular e parece que foi uma mágica, ele se transformou num português. Começou a falar com sotaque português. E falando: pai, não sei o que, português, tal. Aí eu: como é isso? Que botão foi esse que ele ligou, né? E aquilo ali veio à minha cabeça, eu fiquei ruminando aquela situação, e eu, cara... É porque ele é português. Portugal não saiu da raiz dele. Não importa se ele estava no Ceará, não importa se ele veio cedo para Fortaleza, para o Brasil, mas ele não deixou de ser português. E quando eu estava pensando sobre essa mensagem, me veio esse fato. E eu fiquei pensando, como ele poderia ser um brasileiro completamente? Só nascendo de novo. Ele não tinha o que fazer, ele não ia apagar o passado dele, ele não tinha como apagar a identidade dele. Ele pode até ter a dupla nacionalidade, mas ele nunca vai deixar de ser português. Por mais que ele adotasse o sotaque cearense, ele nunca ia deixar de ser português, porque estava no DNA, na identidade. Por que eu estou falando isso? Porque nós já nascemos com uma identidade pecaminosa, uma herança pecaminosa. E para que a gente possa entrar no reino de Deus, esse DNA, essa identidade tem que morrer. O velho homem tem que morrer para que um novo homem nasça, mas um novo homem espiritual. Essa é a nossa identidade como cristãos, uma vida nova, um novo nascimento. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade da vida de uma pessoa. Cara, a gente pode ter várias aspirações na vida, só que ser uma nova criatura em Cristo Jesus tem que ser a mais importante e urgente. E nós, como cristãos, a gente precisa também ter esse senso de urgência para que as pessoas conheçam a Cristo. Aí você pode perguntar: por quê, que eu preciso nascer de novo? Porque, como diz Romanos 3, a inclinação do coração do homem é contra Deus. Nós já nascemos separados de Deus. Nós já nascemos destituídos da glória de Deus. A nossa inclinação como ser humano é para ir distante do Senhor. Não existe quem busque a Deus por conta própria. Outra coisa é que nós não podemos mudar a nós mesmos. Gente, eu vou falar uma coisa. Às vezes tem gente que pensa que isso aqui tem um poder. O poder não está na água. O poder não está na pessoa que batiza. Não há nada místico nisso aqui. A transformação é do Espírito Santo. Várias vezes eu já conversei com pessoas que falavam: não vou me batizar, eu preciso melhorar várias coisas, eu preciso me acertar na vida, eu vou para a igreja quando eu estiver melhor, quando eu me purificar. Deixa eu falar uma coisa para você: você nunca vai conseguir, por conta própria.
Não existe água nenhuma no mundo que vá limpar o seu pecado. Você pode se batizar aqui, pode se batizar no Rio Jordão, não existe. Porque a purificação, a justificação vem por meio do Espírito Santo. Isso aqui é só uma externalização do que aconteceu na sua vida. Então, por conta própria, nós não conseguimos alcançar isso. E sem o novo nascimento não se pode ver nem entrar no reino de Deus. Jesus é muito claro. Só uma nova criatura espiritual pode entrar no reino de Deus. J. Carson vai dizer que se Nicodemos, com seu currículo, não podia entrar no reino, que esperança há para alguém que procura entrar por essas vias, né? Cara, se aquele homem religioso, entendedor da palavra, das escrituras, um cara íntegro, não conseguia por conta própria, quem somos nós? Mas vamos para frente. A segunda coisa é que o novo nascimento é espiritual. Jesus fala, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Versículo 6, ele vai dizer, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Gente, eu estava lendo isso aqui, eu pensei na minha esposa que está grávida. Vai nascer um bebezinho lindo, maravilhoso. Só que vai nascer um ser carnal, pecador. Ele não já vai nascer com acesso VIP no céu. Ele vai ter que ser evangelizado, ele vai ter que ser encontrado por Cristo Jesus. Ele vai ter que nascer de novo. E isso vai ser o tempo, vai ser a ação do Espírito Santo. Então, por mais que a Milena seja uma mãe maravilhosa, linda, crente, ele não vai ser crente porque ela é crente. Ele vai precisar nascer de novo, e isso é individual. E a palavra traduzida do nascer de novo, esse de novo, tem 3 significados. Um é desde o começo, por completo. O outro significado é de novo, como a segunda vez, mas tem outro significado. A palavra de novo também pode ser traduzida como do alto. Então é um nascimento do alto. É um nascimento de Deus. Nascer de novo é nascer de Deus, nascer do alto. Como diz em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Então, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Somos outra pessoa. Jesus aqui ele está falando de um nascimento do Espírito Santo. E o novo nascimento é algo radicalmente novo. Quando nós nascemos de novo, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Eu tive uma adolescência meio conturbada, né? Eu dei trabalho para minha mãe. Ela sofreu. Quantas vezes eu recebi ligação de pastor e eu não queria saber de igreja. Eu tinha uma repulsa por igreja. Eu achava que eu nunca ia ser feliz num lugar onde ia impor regras para a minha vida. Esse era o meu pensamento. Por quê? Porque era uma criatura carnal. Eu não entendia o que era igreja, eu achava que era só se filiar a uma religião. Mas a partir do momento que eu fui para um retiro, minha mãe me inscreveu no retiro, tá? Pais de adolescentes. Não fui eu que fui me inscrever, ela me inscreveu. E eu falei, mano, não quero ir, vai. Fui. E estou aqui hoje. Então, assim, não foi minha mãe mandando, não foi o pastor que me ligou, me chamando. Ok, minha mãe me inscreveu no retiro, mas quem me transformou foi Jesus. Quem transformou a minha vida foi o Espírito Santo. E foi na última noite, estava lá no carnaval, eu fiz uma oração para Deus, disse, Deus, eu estou aqui, se o Senhor existe, eu estou achando horrível esse lugar, as pessoas são chatas, com todo respeito, galera da PIB de Fortaleza, eu amo vocês, mas na época eu não gostava. O retiro estava chato, mas na última noite eu falei para Deus, Deus, se o Senhor quer alguma coisa da minha vida, se o Senhor existe, fala comigo. E foi naquela noite em que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Só que as pessoas são transformadas a partir disso. As vontades que eu tinha antes
foram transformadas, porque o novo nascimento é uma mudança radical na nossa mente, na forma de pensar, na forma de agir, nos nossos valores, nos nossos sentimentos. Não foi pastor, não foi líder, não foram pessoas que impuseram regras na minha vida, mas Deus me transformou numa nova criatura, e essa nova criatura tem uma mudança na mentalidade. Isso é natural do novo ser espiritual. E essa é uma obra exclusiva de Deus. É uma transformação do interior, é de dentro para fora. Eu entendo que às vezes a gente olha para um familiar, para um filho, para os pais e pensa, nossa, por que eles não mudam? Por que Jesus não toca o coração deles? Por que eles não entendem isso que eu estou vivendo? Eu sei que chega a ser agoniante. Mas essa é uma batalha espiritual e essa é uma transformação do interior, de dentro para fora. É uma obra exclusiva de Deus. Então o que a gente pode fazer como cristão é orar. Perseverar em oração, dar testemunho, pregar a palavra, mas não é impor regras que a gente vai transformar as pessoas. É uma obra misteriosa do Espírito Santo. E não é suficiente ser batizado na água. O batismo na água é um sinal, mas deve estar acompanhado pelo que ele representa, que é a obra do Espírito Santo. Jesus vai dizer que o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem de novo. Quando a gente menos espera, algum conhecido se converte, você fica, meu Deus, como assim? É inexplicável. Para o homem é inexplicável. E é impossível por conta própria. Mas a gente deve perseverar em oração. Então, não ache que é por conta própria, é pelas suas próprias forças. E como é que eu sei se alguém é uma nova criatura? Por meio de seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então os frutos demonstram um novo nascimento. Os frutos demonstram uma nova criação. Não tem a ver com religião, não tem a ver com práticas externas, atos externos, mas tem a ver com mudança de caráter. É de dentro para fora. Quantas vezes eu já ouvi pais chegando para mim e falando, nossa, meu filho é outra pessoa. É outra pessoa. Mudou. Está buscando a Deus, está lendo a Bíblia, está orando. Muda na escola. Isso é uma mudança interna. É do Espírito Santo. E nós como crentes no Senhor Jesus precisamos perseverar nisso. Em oração, em evangelismo, em discipulado. Ter paciência com o processo de cada um. Não é impondo, mas é lutando batalhas espirituais. Então, eu falo para você, né, que às vezes tem um familiar que você está orando dia após dia, persevere. Talvez quando você menos esperar, aquela pessoa vai ser encontrada por Cristo. Deus vai ao encontro daquela pessoa, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Persevere em oração, não desista. Amém? Por último, gente, o novo nascimento é pela fé em Jesus. No versículo 14, Jesus ele fala, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele continua explicando aquilo ali. Nicodemos parece que não estava entendendo. Primeiro ele fala, você tem que nascer de novo. Como assim eu, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus está, vamos lá. Não é esse nascimento. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. É um nascimento espiritual. Aí ele, mas como é que pode isso? Aí Jesus olha para Nicodemos, eu fico imaginando ele, tá certo, Nicodemos. Vamos voltar para Números. Pentateuco, Torá. Sabe, quando o povo de Israel estava no deserto, pecou contra o Senhor e o Senhor envia serpentes venenosas que começam a morder as pessoas e as pessoas começam a morrer. E o povo começa a clamar a Moisés, dizendo, Moisés, a gente está morrendo, pede a Deus aí para salvar. E Moisés clama pelo povo pecador e Deus pede para eles confeccionarem uma serpente de bronze. E levantar aquela serpente, as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas.
aquela serpente representa Jesus. Aquela serpente representa Cristo crucificado. E aí eu acho que Nicodemos deu uma sacada no negócio. Ele estava confuso, mas quando Jesus traz, né, a figura de Moisés, talvez ele tenha entendido. O que significa? O que significa tudo isso? A explicação para essa passagem é que o original daquela palavra levantado tem a ver com exaltação. Pode ser traduzido em crucificação, mas também em exaltação. O que Jesus está dizendo aqui é que como aquela serpente foi exaltada, foi levantada, o Filho do Homem, Jesus Cristo, precisava ser crucificado e ser exaltado para tirar o pecado da humanidade, para tirar o pecado do mundo. O veneno, ele simbolizava a morte, e isso simboliza o pecado, porque o salário do pecado, o destino do pecador é a morte. Só que quando Jesus é crucificado, exaltado, ele nos livra da morte, ele nos traz salvação. E a crucificação de Jesus foi um meio para a sua glorificação. Lá em João 12 vai falar isso. A cruz não foi o fim da sua glorificação, mas um instrumento para Jesus alcançar essa glorificação. E gente, para a gente finalizar, eu queria que a gente tivesse esse entendimento. Só existe um meio para alcançar a vida eterna. Só existe um meio para entrar no reino de Deus. Tudo isso que a gente viu, celebrou, vibrou com o batismo, é uma externalização do que aconteceu no interior. Deus está te chamando para ser uma nova criação, uma nova criatura.